A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 10 de agosto de 2020, segunda-feira, com céu azul como sempre, com nuvens esparsas e o céu ali já, no seu devido posto. Começa agora para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, Então, quando tudo parecer sem saída, venha para cá que sempre encontrará uma ideia que pode mudar a sua vida, a sua perspectiva, porque muda a sua perspectiva, Muito bem, Maria Pereira, muito obrigado pela companhia. Então, a informação será sempre o melhor insumo para a sua mudança de perspectiva. E quando a gente muda a perspectiva, a gente tem novos relacionamentos com as coisas, com as pessoas à nossa volta, e a gente certamente enxerga essas coisas de outra forma. E geralmente quando a gente está aberto aí para novas possibilidades, nós temos mais capacidade de encontrar as melhores soluções para os nossos problemas. E também para aqueles problemas ruins e também para resolver problemas de potencialização, de escala, Então, esse programa tem essa responsabilidade de trazer sempre a melhor informação, porque tudo que eu falo aqui tem fonte, está aí na internet, você pode achar tudo que eu estou falando aqui. E quando você encontrar alguma coisa incorreta, você tem todo o direito de escrever aí nos comentários ou ligar para mim, 98984584783 e fazer sua reclamação, que nós teremos o maior prazer de fazer a errata aqui. Afinal de contas, não somos infalíveis, Então, esse programa tem, além disso, por causa disso, na verdade, nós temos a responsabilidade de combater a fake news, Então, desde a semana passada, nós estamos aqui falando o seguinte, se você, falamos na quinta-feira passada e vamos falar de novo essa semana sobre internet, surpreendentemente, mais da metade da população acha que a internet é só a rede social, só o WhatsApp, só o Facebook, só o Instagram, só o Telegram, e que tudo que você recebe lá é a mais pura verdade, Talvez essa seja uma explicação para que as pessoas acreditem tanto nas coisas que leem nas redes sociais. E quando, na verdade, a internet não é só isso. Você tem acesso à sua rede social, provavelmente porque você tem aí uma conexão pré-paga e a sua operadora oferece gratuitamente acesso às redes sociais. Mas as redes sociais, a internet é muito mais do que isso, tá bom? Então, antes que você compartilhe uma informação, mesmo que você seja simpática a ela, seja simpático a ela, vá na internet e verifique se é verdadeira, porque enquanto você está passando informação falsa sobre outras pessoas, alguém pode estar planejando divulgar informações falsas sobre você, E você certamente não gostará de ver seu nome aí sendo disseminado a partir de notícias falsas. Então, o que você não quer para os outros, o que você não quer para você, não faça para os outros. E a informação, até porque alguém, quando você
dissemina uma informação falsa, alguém vai se ferrar, né? Alguém vai tomar uma decisão sobre aquela informação, pode ser através de opinião, né? Uma opinião feita em más informações, pode trazer problemas sérios para você, tá bom? Então fica aí o nosso compromisso com a verdade e somente com a verdade, né? Ou pelo menos o que a gente entende ser verdade. Mas nós temos, quando nós falamos de política principalmente, né? Sobre a vida dos outros, é bom que a gente receber aqui um negócio aqui sobre uma pessoa que eu conheço. Então, antes de disseminar, é bom telefonar para a pessoa para saber se aquilo é verdade. Dê o direito de defesa para a pessoa, né? Isso é importante. Muito bem, como nós fazemos também sempre, hoje são 10 de agosto e vamos fazer aqui uma viagem pelo tempo sobre o dia 10 de agosto, né? O que aconteceu no dia 10 de agosto em tempos anteriores? Muito bem, para os católicos, hoje é dia de São Lourenço, né? Dia de São Lourenço. Hoje também é Dia Mundial da Solidariedade Cristã, né? E também é Dia Internacional do Biodiesel, né? Que foi um programa brasileiro que para fazer combustível, né? de materiais, de insumos não poluentes, né? Então hoje é comemorado isso, né? Assim como o etanol também foi com relação a isso, porque nós sabemos que o petróleo é uma fonte muito poluente. Outra data importante, no dia 10 de agosto de 1945, o Japão aceita a rendição incondicional decidida na Conferência de Potsdam e encerra a Segunda Guerra Mundial, né? Outro assunto, outro evento, no dia 10 de agosto de 1990, a sonda Magalhães chega a Vênus. Então, o homem já colocou lá o seu conhecimento em Vênus. Em 1500, após ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, Diogo Dias descobre uma ilha que deu o nome de São Lourenço, mais tarde designada Madagascar. Então, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Diogo Dias descobria a ilha de Madagascar, né? Em 1792, essa que é importante mesmo, começa a jornada em Paris, que culminaria com a Revolução Francesa, né, que mudou a política no mundo. Em 1793, 10 de agosto de 1793, o Museu do Louvre é inaugurado oficialmente em Paris, um dos museus mais importantes da atualidade. Em 1809, Quito, agora a capital do Equador, declara a independência da Espanha. Em 1846, Elia Owen patenteia a máquina de costura. Então, se você gosta de costurar, o inventor da máquina de costura foi Elias Owen, em 1846. Em 1994, é lançado o primeiro satélite brasileiro, o BrasilSat B1, né? Outra data histórica. Em 10 de agosto de 1910, Margaret Chan, diretora-geral do organismo da Organização Mundial da Saúde, anunciou o fim da pandemia de gripe H1N1. A pergunta é a seguinte: quando é que a Organização Mundial de Saúde vai anunciar o fim da pandemia da Covid-19? Essa é uma resposta que ninguém tem, principalmente no Brasil. Do jeito que as coisas estão indo, vamos falar disso hoje, claro, né? Não pode. Toda segunda-feira está reservado aí para a gente fazer um balanço do que aconteceu na semana com relação à Covid-19. Temos números aí horríveis, né? E posicionamentos mais horríveis ainda. Então, estou aqui torcendo para o dia em que a Organização Mundial de Saúde decrete o fim da pandemia da Covid-19. Também nasceram, vamos falar de aniversários. Hoje é aniversário de Henri Nestlé, industrial suíço, que inventou aí a indústria Nestlé, do leite condensado, leite ninho, dessas coisas todas. Também
é aniversário do grande escritor maranhense Gonçalves Dias, né? Do Júlio Mesquita, jornalista brasileiro, Evandro Chagas, que é um médico que dá nome a muitos institutos e até nome de ruas. Também hoje é data de nascimento do nosso querido Jorge Amado, escritor dos escritores mais populares brasileiros. Também do saudoso cantor AGP, né? Do samba, deixa eu te amar, né? Marcou a época aí. E também do Toninho Guerreiro, futebolista brasileiro. Antônio Bandeiras, né? Ator e produtor de cinema. Eduardo Campos, político brasileiro. Fábio Assunção, ator brasileiro. Bom, a questão do Fábio Assunção, né? Olha só como é que são as coisas. O Fábio Assunção tem os seus problemas com as drogas e tudo mais, né? Então ele serviu aí de meme, serviu de chacota, piadas e tudo quanto é jeito, mas o Fábio Assunção é um exemplo de superação também, né? Agora mesmo, durante a quarentena, ele se dedicou ali a exercícios físicos, o cara apareceu aí com a saúde em dias, com o corpo definido, né? Então, o Fábio Assunção é um exemplo de superação, né? Então, até postei nas minhas redes sociais esse final de semana um vídeo que tem um senhor, né? Ele está de costa, ele está andando sobre uma ponte muito estreita, feita de bambus, né? Não sei quem é, não sei onde foi feito, mas quando ele chega lá pelo meio da ponte, ele escorrega e cai, né? De perna aberta nessa ponte estreita, né? E ele está com uma coisa na cabeça, tá com uma caixa na cabeça, né? E aí tem aquela risadinha ali e tal, mas depois, surpreendentemente, ele se levanta sem tirar as mãos da coisa que está levando na cabeça, e levanta e continua andando, né? Então, nós temos aí uma predisposição de rir, né, das coisas ruins das pessoas. As vídeos cacetadas do Faustão é exemplo disso. Eu ria daquele negócio lá, mas depois de cara, às vezes as pessoas se machucam naquele negócio lá. São acidentes mesmo, né? E você ri daquelas coisas, né? Então, aqui o Fábio Assunção é um exemplo disso. Então, as pessoas riem, né? Não você, mas as pessoas riem ali da dificuldade que o cara tinha de lutar contra a doença dele, mas de repente não aparece nenhum meme aí exaltando a sua capacidade de superação, né? Que na verdade é isso que nós devemos exaltar nas pessoas, reconhecer que elas erraram e respeitar esse erro, mas exaltar principalmente o poder de superação dessas pessoas. Então o Fábio Assunção é aí um grande exemplo com relação a isso, e hoje é aniversário dele, né? Também aniversário da Mariana Santos e Maria Júlia Coutinho, jornalista e apresentadora de TV. E também, né, pessoas importantes como o ator irlandês James O'Neill, né, que também faleceu hoje, na data de hoje, em 1920, Otaviano Romero Monteiro, compositor e maestro brasileiro. Se você não conhecia o Otaviano, conhecer as obras, né? Vamos uma pesquisa aí na internet. Frei Tito, frade brasileiro, também morreu hoje. Yves São Paulo, ator brasileiro, morreu hoje, cantor novo, nasceu em 64. Isaac Hayes, cantor e compositor estadunidense. E Felisberto Duarte, humorista e apresentador da televisão brasileira. E Hamilton Ricardo, dublador e locutor brasileiro, morreu também no dia 10 de agosto de 2015. Então, por que eu trago o nome dessas pessoas, né? Porque são pessoas que deram alguma contribuição para o mundo, né? Então, é importante, muitos aqui não conhecia, e quando eu estou fazendo isso aqui, eu vou lá na Wikipédia, na internet, e pesquiso sobre essas pessoas. E aí fico sabendo um pouco delas e qual foi a contribuição que elas fizeram para o mundo, porque senão elas não estariam aqui, né? Muito bem, dito isso, vamos aqui para a parte que nós vamos ter que enfrentar, né? Então, aí,
bastante, né, no dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso no Brasil, né? O primeiro caso de Covid-19 no Brasil, confirmado só. Então, março, abril, maio, junho, julho, né? No dia 16 ou 17 de março, a primeira pessoa, quase antes, um pouco, menos de um mês, teve o registro aí de o primeiro falecimento, né, de uma pessoa por Covid-19. Então, 17 de março, abril, maio, junho, julho. 120 dias, um pouco mais de 120 dias depois, nós chegamos o aterrorizante, o estupendo, né, estupendo, o horrível, o evitável número de, vou até adiantar aqui, 100.136 pessoas, né? Nossa Senhora. Lamentável. Então, aproveito aqui para me solidarizar com todas as pessoas que tiveram seus entes queridos, né? Que perderam a vida por essa terrível doença, né? Terrível doença. Meus sentimentos aqui a todas as pessoas. Bom, isso, é claro, também estendido às 731.570 pessoas, né, que já morreram aí por causa da Covid. Isso no mundo, né? Os casos confirmados estão perto de 20 milhões de pessoas. No Brasil, os casos confirmados já ultrapassam a 13 milhões de pessoas. 13.035.582 pessoas contaminadas e o número de mortes 101.136, né? Números assim horríveis, né? Sem precedentes. Nós estamos aí, tudo isso na contramão. Vamos falar sobre isso, né? No Maranhão são 130.136 casos confirmados e 3.169 mortes, né? Em Tutóia, 927 casos confirmados e 21 mortes. Lembrando que Tutóia tem menos de 60 mil habitantes, né? Então é um número alto. E vamos ver aqui a média móvel de Tutóia. Então, nas últimas 8 semanas, né? Então, na semana que terminou em 21/6, tinha aí uma média, a média da semana foi de 9 contaminações. Na semana seguinte, que terminou em 5/8, 11 pessoas. Aí teve uma queda, na semana que terminou no dia 12 de julho, 7 pessoas, a média de contaminação foram 7 pessoas por semana, né? Estou falando aqui por semana. 19/7, 5 pessoas, a média de 5 pessoas, né? No dia 26/7, 6 pessoas, teve uma queda boa no início de agosto, 2 pessoas só, a média da semana, e agora, hoje, né, a média já subiu, já dobrou para 4 pessoas. Então, você vê aí uma inconstância, né, que reduz o número de pessoas, depois aumenta o número de pessoas, reduz o número de pessoas, quer dizer, e a gente não sabe como é que vai ser a próxima semana. Então, por causa disso, apesar de a gente vê aí na cidade, né, está praticamente normalizado, né, mas eu continuo aqui reservado, né, saindo com a máscara, ficando distante com as pessoas, né, distante das pessoas, fazendo a higienização, enfim, fazendo exercício em lugares abertos, né, apesar das academias já estarei, mas isso é uma decisão minha. A minha previsão é o seguinte: enquanto a Organização Mundial de Saúde não decreta aí o fim da pandemia, né, a minha estratégia de achar a normalidade é que aqui, pelo menos na nossa cidade,
passe 30 dias sem nenhum caso confirmado. Aí sim eu vou começar a acreditar nisso, né? Tem aqui uma sequência. Muito bem, dito isso, números lamentáveis, reforço aí as minhas condolências aos todos os mortos, também a seus familiares, e também homenagear todas as pessoas que fizeram a coisa certa no combate a essa doença, né? Tanto os profissionais de saúde quanto os políticos que tomaram aí as decisões certas. Quais são as decisões certas? As decisões cuja a ciência está dizendo que são certas, né? Não é uma coisa da cabeça das pessoas. Então a ciência está dizendo o seguinte: olha, para que a gente saia dessa o mais rápido possível, nós temos que fazer lockdown, nós temos que fazer distanciamento social, nós temos que usar máscara, nós temos que lavar as mãos, nós temos que fazer um monte de coisas, porque enquanto não tem o remédio, enquanto não tem a vacina, a única coisa que vai fazer com que você não seja contaminado e que você não contamine os outros é exatamente a prevenção, o distanciamento, é o isolamento, né? Então, isso aí tá claro, né? Mas também nós temos responsabilidades, né? Eu e você individualmente, nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Se você é filho, você tem responsabilidades como filho. Se você é pai, você tem responsabilidades como pai e também como filho, como marido, como amigo, como colega de trabalho, como cidadão na sociedade, né? Então você tem responsabilidades. Você conhece as regras, né? Você sabe como é que funciona, você sabe o que tem que fazer, que tipo de decisão você tem que tomar, principalmente as decisões pelas quais você é responsável, né? Então, quando você, vamos pegar o exemplo das fake news aqui tem até a ver também com corona. Então, quando você divulga, né, compartilha uma informação sabidamente falsa, né, porque você tem condições de saber se aquilo é falso ou verdadeiro, só pesquisando pela internet, e você passa isso para frente, você está contribuindo para que alguém se dê mal, né? E você, de certa forma, é o responsável, apesar de nunca ter que pagar por isso, né? Então, você não tem ali, a não ser quando você é identificado, né, pega ali a causa, é muito mais grave. Agora, quando você difama uma pessoa, você injuria uma pessoa, né? Você ofende, né, uma pessoa, aí essa pessoa ofendida, ela tem como cuidar de você, ela pode lhe processar, né? Você pode pagar você é responsável pelos seus atos. Então você, né, vai sofrer as consequências das suas ações, né? Então tá, isso é quando você é uma pessoa individual. Quando você é um pai de família, você é responsável por aquela família, né? Você vê aí o Dia dos Pais ontem, né? Então, mais uma vez reforçando aí parabenizar todos os pais, né? Que ontem a gente fez sábado a gente fez um programa especial lá no Sábado Musical, só música bacana, né? Músicas de filhos artistas que resolveram homenagear seus pais, né? Muito, muito bacana. Então, reitero aqui, para quem não ouviu ainda da minha parte, né, meus parabéns pelo Dia dos Pais, certo? Então, você como pai, você tem responsabilidade. Então, você viu aí os memes, pai é isso, pai é aquilo, pai é aquele que faz isso, é aquele que faz aquilo. Então, nós temos uma ideia do que é ser pai, né? Ser um pai exemplar, né? Porque o pai leva o nome da família. Então, nos Estados Unidos,
as famílias e as pessoas, elas são identificadas pelo sobrenome, né? O sobrenome geralmente é o senhor fulano de tal, o senhor sobrenome, né? No meu caso aqui, Sérgio Luiz da Penha Ramos, né? Eu seria senhor Ramos. Tem gente que me chama de senhor Ramos, né? Por causa do sobrenome. O sobrenome é do meu pai, Martim de Almeida Ramos, né? Então eu levo o sobrenome do meu pai. Então você diz assim, poxa, o pai desse rapaz é uma boa pessoa, mas esse filho aí está estragando o nome dele, né? Você já deve ter falado isso, você já deve ter feito essa crítica, né? É muito comum essas coisas. Então nós temos responsabilidades, nós levamos, nós temos uma carga genética aqui que nós devemos preservar a memória, né? Então, muito das fake news também que ajuda, né, esse negócio de assassinato de reputação. Então você começa a propagar uma informação falsa de alguém que tem filhos, né? E aí o filho recebe aquela informação lá no seu celular ou no seu computador e fica triste, né? Porque sabendo que o pai está sendo motivos para aquele tipo de postagem, né? Isso cria um clima na família. Cara, você não tem ideia da extensão do que é uma notícia difamatória sobre alguém, né? Então, principalmente as notícias que acusam pessoas de crimes, né? Ou de condutas, que não precisa nem ser crime, mas basta de ser de condutas antissociais, né? Então, tem uma repercussão na família muito grande, né? Então, o filho, ou mesmo a esposa, tem ali... Minha querida amiga Maria do Carmo Mariúba, muito obrigado pela companhia. Então, você tem ali uma série de pessoas que lhe tem como exemplo. De repente, você recebe uma informação que denigre a sua imagem, né? Se for verdadeira, tudo bem, né? A pessoa vai ter que pagar por isso. Mas quando é apenas um boato, uma fake news, né? Então isso tem ali até o pai se explicar, a pessoa se explicar, ou mesmo do filho, né? Falando do pai, mas também informações falsas, difamatórias com relação ao filho, isso cai como uma bomba na família, né? Então, você vai criando ali essas responsabilidades. Então, você tem a obrigação de tomar as decisões corretas. Quais são as decisões corretas? As decisões de praxe, as decisões que estão ancoradas, se você for um pai, qual é o papel do pai? O papel do pai é cuidar bem dos filhos, amar os filhos, amar a esposa, ser uma referência ali para os membros da família, né? Ser uma referência na sociedade, né? Ter ali um bom nome a zelar, a sua marca está ali. Então tudo que acontece na família, se o filho é mal criado, então geralmente a culpa é dos pais, a gente coloca logo essa responsabilidade, porque realmente os pais são responsáveis, né? Vamos acrescentar um pouco isso. Quando os alunos não vão bem na escola, a responsabilidade geralmente é atribuída aos professores, né? Porque é responsabilidade dos professores fazer com que os alunos aprendam, né? Então, se o aluno não está indo bem, a culpa, tirando ali problemas mais sérios, patológicos, a responsabilidade é do professor, porque é para isso que ele foi formado, para isso que ele recebe. Então, quando a pessoa, vamos ampliar mais isso ainda, quando a pessoa coloca uma empresa, né, o dono da empresa tem a responsabilidade de cuidar bem dos produtos que produz, que oferece para a sociedade, tem a obrigação de cuidar bem dos empregados, né? Então, isso, dependendo, aliás, eu quero dizer o seguinte: o seu comportamento, você está sempre ligado a alguma coisa, você está sempre ligado a uma família, você está sempre ligado a uma organização social, como igreja, por exemplo, né?
uma igreja que é uma organização informal, você está ali, você faz parte de uma congregação, você faz parte de um grupo de estudos, você faz parte de uma empresa. Toda vez que você comete, que você é mal falado, que você sai ali do trivial, você sai ali, você fica à margem das questões, das regras sociais e das regras jurídicas, você causa repercussão ao meio que você vive, né? Então, é o político, é o filho de fulano, é o aluno da escola tal, é o profissional que trabalha naquela empresa. Nós temos ali uma âncora, né? Uma âncora. Quem é o fulano de tal? Ah, eu sou filho de fulano. Muito bem. Isso vai definir, isso define, cara. É impressionante, mas isso define. Pô, fulano, filho de fulano, pô, então, bacana, né? Então, você é da família X, né? Tem aí tem a questão da família tradicional da cidade, né? Das famílias tradicionais e tal. Então, você é filho, você pertence a um bom clã. Isso lhe traz respeito. Então, quando você age mal, quando você toma decisões erradas, isso respinga lá naquela família. Um exemplo disso são os escândalos da família real, né? Na família real, que é muito comum lá na Inglaterra. Então, o nome da rainha, a monarquia, de modo geral, ela é colocada em dúvida toda vez que tem um escândalo, né? Toda vez que tem um escândalo, né? Então, aí você é responsável pelas tragédias, né, que acontecem ali no seu âmbito de responsabilidade. Então, você viu aí a Vale do Rio Doce, né, a Vale do Rio Doce, que teve aquele, acho que Brumadinho, né, que acabou ali com aquele negócio. Quem é o responsável? O responsável é o presidente da empresa. Não importa se o erro foi do seu subordinado, não importa. Ele é o responsável, né, porque ele devia ter cuidado melhor de como os seus empregados fazem as coisas. Não tem jeito, né? Então, eu já trabalhei, sou pai, já fui filho, sou filho, claro, né? Eu digo assim porque meus pais já faleceram, né? Então, já não tenho a obrigação de filho, a não ser de preservar. Aliás, continuo com a obrigação de filho, que é preservar a memória dos meus pais, né? Então, eu continuando sendo um bom filho. Como é que é ser um bom filho depois que você perde os pais? É continuar fazendo atitudes que que evitem comentários tipo os pais daquele sujeito ali eram boas pessoas, mas esse filho aí está acabando com a reputação deles, né? É triste isso, né? Então, quando os prefeitos, os governadores, os presidentes também têm responsabilidades, né? Então tem coisas que realmente é difícil de você prever, né? Como pandemias, como desastres ecológicos. Às vezes nem tanto. Aconteceu um caso no Líbano, né? Mas aí a gente vê aquela explosão e tal, e vai ver direitinho, ali tinha muito explosivo, numa área muito vulnerável, que é um porto, né? Então aquilo lá, não tem aquele negócio de desastre anunciado, é isso. Você está criando uma condição para que algo realmente aconteça, né? Algo realmente aconteça. Então, então, o que eu quero dizer aqui é que nós temos decoro, nós temos que ter decoro. A gente fala muito em decoro, decoro parlamentar, né? Que os políticos devem se comportar dignamente para fazer jus à sua instituição, né? Não é à toa que os políticos, que a política, né? Que o Congresso está aí sob críticas cerradas, porque existe o mau comportamento de alguns políticos, né? Então, quando os membros
daquela instituição começam a fazer bobagem, começam a cometer, sair do decoro, então você começa a colocar em dúvida aquela instituição, né? Assim como o Exército, como as Forças Armadas, o Exército ali, como tendo ali um representante seu no Ministério da Saúde, né? Isso respinga na instituição. Não tem como, é uma pessoa que está ali, até porque é o general, né? Ele não está ali pelo nome civil, ele está ali pela patente. General Pazuello vamos dizer assim, o inacreditável ministro interino, né? Ministro interino. E aí não tem como, né? Não tem como. Aí já estou entrando aqui na Covid-19. Porque tem os responsáveis, né? O que é decoro? O que é decoro? Aqui no dicionário Howes, por exemplo, decoro significa recato no comportamento, decência, existe acatamento das normas morais, sabe? Dignidade, honradez, pundonor, seriedade nas maneiras, compostura, postura requerida para exercer qualquer cargo na função pública, mas eu estou colocando decoro também como uma situação para você como indivíduo. O seu decoro de comportamento também exige recato no comportamento, decência, acatamento das normas morais, das normas sociais, das normas da sua família, das normas da sua escola, da compostura, da honradez, da dignidade, né? Isso tudo não é só o político que tem essa responsabilidade, não. O político tem mais, porque eles exercem cargos públicos. E quando você exerce um cargo, você tem responsabilidade sobre outras pessoas. Responsabilidade direta, né? No dicionário da Academia de Ciências de Lisboa define como decoro respeito pelas boas maneiras, pelas conveniências sociais, pela compostura do modo de estar, de se comportar, né? Até para sentar tem jeito, né? As mulheres têm um jeito especial de sentar, os homens também, né? Conforme Maria Helena Diniz, do dicionário judaico, o decoro, linguagem jurídica, quer dizer honradez, dignidade ou moral, decência, respeito a si mesmo e aos outros. Então, o que é decoro? Decoro é quando alguém faz aniversário, você vai lá e felicita, desejando ali as melhores coisas para a pessoa, né? Então você diz que muita saúde, muitos anos de vida, aquele negócio todo. Quando tem ali uma data comemorativa como o Dia dos Pais, você vai, né, dizer, parabenizar pelo pai que você é, né? Os filhos reconhecem isso, aquele negócio todo. Mas quando você perde um ente querido, quando você tem um amigo que está adoentado, ou que sofre um acidente, né? Que ao invés de você rir, como tem ali nas cacetadas do Faustão, você vai lá e se solidariza, você mostra a humanidade, você lamenta pela aquela perda, né? Quando você é um responsável por uma empresa, né? Por exemplo, o presidente da Vale do Rio Doce, né, veio a público reconhecer, pedir perdão, reconhecer o erro ali, tá, e lamentar pela morte das famílias e se colocou ali. É claro que nem sempre é assim, mas vai ser judicializado, mas geralmente diz assim, olha, as famílias vão ter todo o apoio, né, todo o nosso apoio aqui para minimizar o desastre, né? Então, isso tudo são manifestações, são atitudes que condiz com a questão moral, com a honradez, com a dignidade, com a decência, com respeito a si mesmo e com os outros. Quando você é um prefeito, cabe tudo isso aí. Quando você é governador também, você é o responsável por isso, né? Se o seu ministro faz caca, o governador é responsável porque foi o cara que escolheu aquela pessoa lá. Nós somos responsáveis por nossas escolhas.
né? Nós não podemos escolher filhos, né? Mas podemos escolher com quem a gente vai ter os filhos, né? E se deu errado, houve erro de percepção, houve erro de percepção. Você imaginou que a pessoa era uma coisa e depois, às vezes é ruim, é muito difícil mesmo de você, né, conseguir ali saber, conhecer ali as profundezas da personalidade da pessoa. Mas às vezes está ali na cara e você, por algum fanatismo, tomado por paixões, aquele negócio todo, por fortes emoções, você vai lá e acredita só pelo lado bom, né? Então, existe isso, né? Existe isso. Então, nós nos comportamos de acordo com as coisas no que acreditamos, né? No que acreditamos. Se você é um cristão, então é provável, espera-se que você se comporte como um cristão, já que você acredita em Deus. Se você acredita em Deus, você segue ali os 10 mandamentos, ali aquele negócio todo. Se você é católico, você deve seguir ali certos rituais, né? E assim por diante. O que eu quero dizer com tudo isso é que toda vez que nós somos homenageados, nós sempre temos ali a referência de onde nós saímos, ao grupo que nós pertencemos, né? Então, o pastor fulano de tal foi homenageado, mas também o padre fulano de tal foi denunciado por algum crime, o advogado fulano de tal, o administrador fulano de tal, o político fulano de tal. Então, você está sempre ali associado a fulano que trabalha na empresa tal. Agora nós estamos em tempos de política, né? Estamos em tempos de campanha, então as pessoas, o fulano do hospital, fulano da Sucam, fulano não sei da onde, do Armarinho, fulano da região, fulano não sei o que da Seriema, lá do Bom Gosto, do Barro Duro, de Tutóia, né? Então você acrescenta o seu nome, né? Tira ali o nome da família, né? E você acrescenta o nome da sua instituição, o nome da sua profissão, o médico fulano de tal, o advogado fulano de tal, o assistente social, o professor fulano de tal, né? Isso, a sua profissão acaba lhe fazendo parte do nome ali. Isso é comum e está correto. Está correto. Desde que você se comporte com decoro, né? Porque se você não se comportar com decoro, você vai trazer, ao mesmo tempo que é uma homenagem é acrescentar o seu nome, mesmo seu nome de guerra, ali a sua profissão, a sua instituição, o seu lugar, o sobrenome dos seus pais, né? Você tem que, quando você se comporta bem, você preserva e valoriza essas coisas, a sua origem, de onde você veio, ou profissionalmente, ou naturalmente, né? Ou de onde você se formou. Fulano se formou na USP, então o peso do diploma está ali na instituição. Então você é responsável por isso. E quando você é indivíduo, né, o que vai fazer, o que você deve se obrigar é com as leis sociais, né? É como o jornalista Reinaldo Azevedo diz: olha, não é proibido soltar pum no elevador, né? Ou em lugares fechados, né? Mas isso não é crime, isso não está em nenhum código, né? Nenhum código jurídico, não está inserido como tipo penal em nenhum código do arcabouço legal, né? E nenhuma. Mas faz parte ali, você não precisa escrever isso, porque faz parte. Falar mal dos outros também não está, né? Aliás, se falar mal dos outros está sim, né?
Dependendo do que você fala, você pode responder por crime, injúria e difamação, né? Então é isso, nós temos responsabilidades, né? Você tem responsabilidades. Então, quando você está aí prestes a eleger um vereador, você está prestes a eleger um prefeito, então é bom que você faça um levantamento das atitudes dessa pessoa, porque você vai achar uma característica dessa pessoa, né? E o poder, ela não transforma as pessoas. O poder, ela potencializa o que você já é, né? Então, se você é um mau caráter pobre, você vai ser um mau caráter rico. E a diferença, qual é a diferença? Que você, rico, terá mais condições de ser mau caráter com mais pessoas, né? Então, o poder e o dinheiro só faz acrescentar a possibilidade de você fazer, se você for uma pessoa ruim, você faz mal só a você mesmo. Se você tiver algum poder, você vai fazer mal a algumas pessoas ali do seu redor. E à medida que você vai aumentando a importância do seu cargo, que tem a ver com a responsabilidade pelo número de pessoas que você é responsável, né? Então, aumenta o número de responsabilidades sobre pessoas, né? Sobre a vida das pessoas. E os políticos têm essa responsabilidade. Por isso que você fala ali que a corrupção mata, você como é que se diz? Você acusa ali, né, os corruptos de assassinos porque matam as pessoas, porque tiram ali o dinheiro que era para a alimentação das crianças, que tira ali o dinheiro que era para ser aplicado em hospital, para comprar remédio para as pessoas que não têm direito. Tudo isso é verdade. Mas a incompetência também mata. A incompetência de você ter o dinheiro, você ter as condições e aplicar mal o dinheiro, que também não chega nas pessoas, não chega naquele aluno, não chega lá no hospital, não chega no asfalto, não chega na infraestrutura da cidade. Isso tudo mata pessoas também. A incompetência mata a pessoa. Como a incompetência não é crime, né? A incompetência mata mais que a corrupção porque ela é mais comum. Então, aí tem aquele negócio, fulano, é claro, honesto faz parte do decoro. A pessoa que é eleita só porque ela diz que é honesta, cara, você tem que essa pessoa não serve, se for só isso, não serve para administrar, porque evidentemente que a pessoa tem que ter ali uma reputação ilibada. Tem que ser no mínimo honesto. No mínimo honesto. Você tem a obrigação de ser honesto. Bom, eu sou honesto, mas eu também tenho que ser competente. Porque só honestidade não é suficiente para você administrar nenhuma família. Nem administrar você mesmo, porque você pode se enganar, né? A primeira pessoa que nós enganamos somos a nós mesmos. Aí você engana mais um, engana mais um, engana mais um e tal, né? Então, assim como você tem, né? Então, essas regras sociais, né? de parabenizar as pessoas pelo seu dia, as empresas, né? Os pais fazem o aniversário dos filhos, a escola, tem as escolas que permite que seja comemorado o aniversário lá na hora do intervalo, né? De qualquer forma, os alunos podem cantar os parabéns ali no início da aula. Tudo bem, não vai atrapalhar a aula. As empresas, elas mandam o cartão reconhece ali, né? Não deixa passar em branco as datas importantes, né? E também lamenta quando o filho de um empregado, o presidente se manifesta através de nota, através de alguma coisa,
a sua solidariedade, a sua empatia, porque você está lidando com pessoas, né? Então, falta só 10 minutos, eu falei, mas o ponto, onde é que eu quero chegar, você já percebeu, né? E o ponto de chegar é o seguinte, é que quando um presidente da República, ele é alçado ao cargo, o cargo mais importante, ele é responsável pela vida de todas as pessoas. Evidentemente que nós somos falíveis, né? Mas uma coisa é o seguinte, uma coisa é você errar tentando acertar, né? Você está fazendo ali, a recomendação está certa, você tentou fazer aquela recomendação, ali fazer um ajuste, mas você está indo, né? Está indo com todas as informações, com todos os motivos, todos esses motivos, todas essas bases estão bem fundamentadas, você está ali apenas, é que não acertou ainda o jeito, mas você sabe como fazer, só apenas não acertou, né? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Você vê o esforço das pessoas. Um exemplo para ficar bem claro aí na sua mente é quando aí nas Olimpíadas, né, nas corridas de atletismo, o cara sabe que pode terminar a corrida, né? A corrida é sempre um exemplo muito drástico, porque as pessoas vão ali se arrastando, são levadas, as pessoas caem, se levantam, né? Mas elas são homenageadas pelo esforço de acertar. Enquanto que a pessoa que desiste, ela é chamada de covarde, né? O time, às vezes o time perde, né? Mas você vê ali os jogadores realmente empenhados, dividem todas as bolas, correm mais do que devia, jogador com a cabeça enfaixada, com o braço enfaixado, né? Tem ali a imagem do Beckenbauer. Eu me lembro disso, né? Eu vi um jogo do Beckenbauer da seleção alemã, com o braço na tipóia, jogando bola ali, dando sangue. Então, o presidente da República, ele tem, né, para chegar logo ao cargo mais alto, ele tem esse decoro. Então, se há uma tragédia, ele tem que demonstrar empatia com as pessoas, né? Ele tem, e veja bem, né? Existe ali um comando científico dizendo quais são as coisas que você tem que fazer. Quando você erra, né, como eu já falei, na tentativa de você acertar as coisas que são recomendadas pelos organismos competentes, que você só tem que seguir porque você não entende muita coisa disso, aí tudo bem, mas quando você toma decisões totalmente ao contrário do que o senso científico, do que o senso comum, aí você tem responsabilidades diretas, né? Eu quero dizer que todo mundo sabia que se não fossem tomadas as devidas providências, principalmente com relação à redução da contaminação, que é o caso do isolamento, que é o caso do distanciamento, que é o caso do uso de máscara, que é o caso da higienização exacerbada com álcool em gel ou sabão, água e sabão. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. E aí nós temos um presidente que desde o início, né, eu achei aqui um texto com mais de 100 declarações, né, infelizes do presidente com relação à pandemia. E a morte anunciada, a tragédia anunciada aconteceu. O presidente sempre teve o cuidado de ao invés de se unificar a política com os governadores, a única preocupação do presidente é limpar o nome dele e colocar toda a culpa das mortes nos governadores. Então, ele mesmo já disse, como ele mesmo falando, isso não é invenção nenhuma, você pode procurar aí, ele disse que os inimigos são os governadores, os prefeitos, não é o vírus. Esse é o problema. E aí,
né? No começo ele disse que era uma gripezinha, aquele negócio todo. E quando você acredita nessas coisas, você se comporta, você fala as coisas, você se comporta. Em plena pandemia, foram demitidos 2 médicos porque não queriam colocar a reputação deles em jogo como médico, né? De seguir orientações do nosso presidente. E aí agora tem o general daquele que tem missão, né? Assinou até o protocolo da cloroquina, que é um absurdo. E está interino, né? Está interino. Quer dizer, 100 mil pessoas com mais de 2 meses, sei lá, que o ministério mais importante não tem um titular, né? Infelizmente. E aí, para variar, né, entre tantas coisas que o nosso presidente falou, chegou aqui aos 100 mil e ele, né, claro, disse que a culpa é da Globo, que criou aquele negócio todo, que todo mundo vai ter que pegar um dia mesmo e tal. Enfim, como diz o Reinaldo Azevedo, como quem diz, hoje é segunda-feira, né? Uma coisa assim, mais natural do mundo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, 100 mil pessoas morrerem em 4 meses em função de uma doença que tem jeito de dessas mortes não acontecer. Pelo menos todas essas mortes, né? Que ia morrer, claro que pessoas iam morrer, mas não precisava ser nessa quantidade, né? A exemplo do Boris Johnson, lá no Reino Unido, que percebeu que as coisas iam ficar ruins e ele mudou totalmente de posição, e depois que ele pegou Covid, nosso presidente também pegou Covid, né? A esposa dele, mesmo assim, ele continuou ali fazendo troça, né? Em plena pandemia, ele cuidando ali de levar seus seguidores para fechar o Congresso Nacional, porque é preocupado com outra coisa totalmente diferente, né? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje, né? Infelizmente, né, a imprensa exagerou, 9 de março, né? Aqui algumas palavras do presidente. Não é situação de alarme, dia 26 de janeiro. No dia 6 de março, não há motivo para pânico. No dia 9 de março, a imprensa exagerou. No dia 10 de março, a questão do coronavírus não é isso tudo. No dia 10 de março, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. No dia 11, outras gripes já mataram mais do que essa. Não podemos entrar numa neurose, dia 15 de março. Né? E assim vai. No dia 21 de março, vão morrer alguns pelo vírus? Sim, vão morrer. Né? Espero que não venha me culpar no dia 22 de março. Né? A preocupação dele é só essa. O que vocês estão fazendo aqui, imprensa brasileira? Né? Todos nós iremos morrer um dia, né? Claro. Então que seja o Covid, ué. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, disse 12 de abril. Não sou coveiro, tá? Respondendo ao presidente com relação aos números absurdos. Então, é isso. Né? Infelizmente. Vou fazer churrasco dia 7 de maio. Né? Está morrendo gente? Tá. Lamento. Só. Lockdown não dá certo. Então, o presidente reiterou tudo isso que ele falou aí, agora. Né? Disse que a culpa é da imprensa e que isolamento social não é uma boa coisa. Tá certo? Então, espero que tenha trazido informações para você. Eu fiz ali um histórico ali para eu chegar a falar dessas coisas, né? Porque isso está no nosso comportamento. Você sabe, você conhece as pessoas pelo que você vê delas se comportar, né? Então você tem ali ideias do que pode acontecer. Infelizmente, tomara que nosso presidente não mantenha a saúde perfeita aí para poder pagar por essas coisas, por essas suas responsabilidades, né? Por essas responsabilidades. Ok? Então, tem aí uma boa segunda-feira. Ainda dá tempo de contribuir
para que a ONS, né, quem sabe no dia 10 de agosto de 2021, a ONS, assim como fez hoje, em 2010, quando foi lá e decretou o fim da epidemia. Não foi nenhuma pandemia, foi uma epidemia, né? Que coisa maior ali. Mas nós estamos numa pandemia, né? Quase 200 países sofreram isso aí. 3 milhões de pessoas contaminadas, quase 800 mil mortos, né? Um desastre, um desastre, um desastre. Então nós podemos nos alegrar porque nós podemos ainda continuar preservando a nossa própria vida e continuar preservando a vida das pessoas que nós amamos ali dentro do nosso escopo. Se você é chefe, é diretor de empresa, dono de empresa, que cuide bem dos seus funcionários aí. Porque você é responsável por isso. Ok? Então, até mais. Muito obrigado aí pela audiência e amanhã estaremos de volta com outras informações para que você possa tomar conhecimento e saber se isso serve para você, tá bom? Então, um grande abraço e até amanhã. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.